Olá, estamos iniciando o Pode Mobilizar. Hoje temos uma pessoa muito especial aqui com a gente, o Ivo Kanashiro. Olá, Ivo. Oi, Simone, para mim é um prazer estar aqui com vocês no Pode Mobilizar. Prazer é estar falando sobre sustentabilidade, questões sociais, tudo que a gente vai falar hoje. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade. Eu queria, Ivo, que você começasse se apresentando um pouquinho, quem é o Ivo, né, a sua área aí de atuação dentro da Mafre. Bom, sou o Ivo Kanashiro, sou formado em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo. Também tenho pós e MBA em Inovação e Sustentabilidade, também pela mesma universidade. Tenho mais de 12 anos de experiência aí nas áreas de sustentabilidade e gestões financeiras. E também sou entusiasta do tema, assim, tenho estudado muito sobre de que forma as empresas, né, podem colaborar ou contribuir para um mundo melhor. Eu acho que essa tem sido uma grande missão de vida. Muito legal, muito legal. E você fala da sustentabilidade, né? Você atua nessa área. E você conheceu a Vivenda exatamente por conta desse tema, né? A Vivenda está lá na região de Parelheiros. E você saiu da empresa, visitou a Vivenda, executa projetos hoje lá. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi conhecer a Vivenda, estar na ponta aí mesmo atuando junto ao terceiro setor. Acho que eu gostaria de começar falando que sustentabilidade a gente não faz sentado atrás de um computador. A gente tem que sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto e ver outras realidades. Penso que isso justamente porque o Brasil é um país super diverso. A gente está falando de São Paulo ainda, a maior metrópole do país. E de uma distância de 1 hora, né, que é o tempo ali da Mafre até chegar na Vivenda, a gente tem uma realidade, a gente vai passando por uma realidade totalmente diferente do que é ali da Zona Sul mesmo. E chegar numa região que é rural, né, periférica, mas tudo esse mix de ambientes, de realidades, de diversidade é super importante. E eu vejo que é importante a gente trazer esse tipo de realidade, né? Porque ali na Faria Lima, né, a gente tem uma verdadeira bolha. Aquilo não é o Brasil, né? E de tudo que eu já viajei, a coisa que mais me impulsionava, o que mais me agradava era conhecer diversas realidades. E às vezes tão próximo de nós, 1 hora, se você pegar o carro, a gente vê um outro cenário, uma outra realidade. E isso é importante, porque traz, acho que, empatia, traz olhar do outro, que é o que a gente está falando de sustentabilidade, né? Não adianta eu olhar para uma tela e achar que ali eu vou entender tudo, eu vou criar a solução para um mundo melhor. Uma tela acho que é boa para trazer técnica, trazer metodologia, trazer inspiração. Mas o que eu mais gostei de tudo que a gente tem vivido e tem feito projetos com a Vivenda foi a conversa, a interação com as pessoas. Às vezes a gente extrai muito mais informação e muito dessa realidade num café, nos almoços no refeitório ali da Vivenda, entendendo, ouvindo as conversas, trazendo percepções do dia a dia que às vezes a gente fica ali sentadinho ali, né, no nosso ar-condicionado e a gente acaba tendo sempre uma ideia, né, um preconceito sobre alguma coisa. E não estar presente, para mim, acho que é uma das principais falhas quando a gente fala de projetos sociais ou projetos de sustentabilidade. Então, esse é um estilo que eu gosto, de conversar. Por isso que criamos a nossa amizade aqui. Então, acho que é parte disso. E para Vivenda, né, para os nossos projetos, foi muito importante o seu olhar. Como você mesmo traz, né, tem muito uma desigualdade. A gente está lá no extremo sul, então você sai da Faria Lima e você vai lá para o extremo sul, uma região muito desassistida, né, com muitas dificuldades. Você foi aquele que foi a campo, então nós visitamos também a comunidade. E antes de qualquer ação, você viveu um pouco dessa realidade. E isso eu acho que faz toda a diferença, né? Esse olhar humanizado, essa proximidade que você tem do dia a dia mesmo, né? Dos projetos sociais. E eu queria que você trouxesse um pouco quais as ações aí você traz enquanto segundo setor para nós do terceiro, como que você acha que empresas, né, tão grandes e com tanto potencial como a Mafre conseguem ajudar e investir mesmo nessas ações, o que tem sido feito nesse segmento? Acho que antes de falar mais nada, não é porque eu estou aqui,
mas eu acho que o histórico da Vivenda também é muito importante, né? A gente vê muitas ONGs surgindo no país, porque é um país carente de ações sociais, né? Quando de alguma forma a gente tem o Estado, mas o Estado não chega no extremo sul, não chega em Parelheiros muitas vezes com a força que deveria. Então, a Vivenda tem uma história que eu acho que tudo que eu vivi lá e que todas as frentes que vocês atuam lá, tão importante porque ela traz uma perspectiva de futuro, né? Porque a gente está falando de educação, de empreendedorismo, e é o que o Brasil precisa, né? Educação e uma forma da pessoa sobreviver ou ter uma atividade ali. Então, todos os cursos que são dados lá, e também a questão do contraturno escolar, auxílio, né, na educação, é tão importante hoje, né? Porque é um país gigante, com diversas fragilidades e necessidades. E quando um terceiro setor, uma instituição se propõe a fazer isso, ser um complemento, né, trazendo desenvolvimento, eu acho que isso é um trabalho fantástico. Então, eu acredito muito nisso, né? De que forma outras instituições podem auxiliar. Viver essa realidade, estar junto com vocês lá, foi primordial para o projeto que a gente está desenvolvendo, mas também eu vejo que como uma empresa e uma instituição do terceiro setor, uma ONG, possam se juntar e ter um resultado social positivo. Todo mundo fala que a gente quer ter um impacto social positivo. Eu acho que dentro da sustentabilidade, né, e no Brasil, o ESG, o S hoje no Brasil tem sido a bola da vez, o momento. E como a gente pode prover isso sem ter uma ajuda de alguém que vive uma realidade? Então, para mim é primordial, né? Porque, como eu enfatizo, né, a gente tem muitos indicadores, tem muita coisa metodológica no nosso computador, mas e tá junto, né? E viver. Quem é que consegue ter a percepção do dia a dia? Eu fui com vocês, a gente andou bastante por Parelheiros, ver a outra realidade traz uma outra percepção. E vocês estão desde a assistência social, a questão de educação, do empreendedorismo, os cursos profissionalizantes. É isso, a gente tem vários estratos, né, dessa camada, dessa realidade social, que a gente está ali para viver e aprender. E de que forma auxiliar ao desenvolvimento local. Eu sempre, a gente estava conversando antes sobre, eu acredito muito na questão do impacto local. Às vezes a gente, não que a gente não deva sonhar grande, mas às vezes mudar ali uma realidade que você está próxima tem um valor, né? E talvez uma significância tão maior do que a gente pensar muito grande, tentar e essa ação ser muito pulverizada, né? E também trazer à luz o indivíduo, né? Quando a gente tem um impacto local, a gente vai conhecer como eu conheci ali as pessoas, dar nome às pessoas, não ser uma foto, dar a realidade para ela, dar o que ela é, filhos que ela tem, como qual é o histórico de vida dela. Eu acho que isso é também importante e gratificante. Então, é essencial, quando as empresas foram pensar em impacto social positivo, ou as empresas vão pensar em ações sociais, estar junto com uma ONG. E, às vezes, a gente tem muito a noção de que eu vou lá, eu aporto o recurso e acabou, né? É isso que... E depois a gente fica cobrando relatório de despesas, de o que você gastou. Mas quem é que foi lá? Acho que tem que estar lá, né? Tem que estar lá uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu acredito que o sucesso de qualquer parceria, terceiro setor, segundo setor, é isso, é viver. E às vezes a gente querer ter um impacto menor, mas ter gestão sobre isso, ter ligação e de fato vivenciar um projeto. Você trouxe um ponto muito importante que é do ESG, né? Que eu acho que está em alta agora no momento. E realmente a dificuldade das pessoas trabalharem o S, que é o social, na ponta. Porque é muito disso, né? Muitas vezes a gente acaba executando projetos e realizando um impacto maravilhoso na ponta, mas como a gente também precisa das empresas presentes para que a gente consiga realizar e aumentar esse impacto, né? Hoje a desigualdade é muito grande. Então, para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, a gente precisa das parcerias mesmo. E como você trouxe, né? E acho que foi um diferencial, vocês estiveram com a gente, vocês visitaram a comunidade, vocês conheceram a realidade, e a gente tem criado coisas que é da realidade para execução.
normalmente o projeto ele vem de forma mais inversa, né? Você executa e depois a gente avalia. Então, eu queria que você trouxesse também um pouco mais disso, dessa vivência, né? Como você já falou e a gente acha que é muito importante, mas mais do que isso, o resultado, o impacto mesmo do S, né? E a importância disso para uma agenda aí global, para que a gente desenvolva mesmo as ações aí para 2030. A gente precisa fazer hoje, já ir plantando essas sementinhas hoje. E tem muito que ser feito no terceiro setor, né? A gente tem trabalhado mais na parte aí da empregabilidade, formação de jovens, mas são tantos projetos, tantas ações que a gente pode desenvolver no social. Então, de trazer isso realmente vivendo, trazer esse S de forma prática, isso faz a diferença, né? Com certeza. Eu queria colocar uma coisa, como você falou, da questão do histórico, né? A gente busca muito imediatismo, né? Então, eu aporto o recurso ali e já quero o indicador e já quero o resultado. Cara, isso não funciona, né? A vida não é assim, né? Existe um histórico de crescimento. Quando você fala dos cursos profissionalizantes, demora 6 meses, 1 ano. Então, tem 1 ano para você ter um resultado numa pessoa do impacto social positivo. A gente fala de ROI social, de vários outros indicadores que tem aqui. Mas é desmistificar isso, que é só aportar o dinheiro e cobrar daqui 1 ano. E não estar vivendo. E existe um tempo de amadurecimento. E a gente está falando de pessoas. O S é isso. É isso, são pessoas, esse é o diferencial, né? Para a gente desenvolver uma comunidade, para a gente desenvolver uma pessoa, isso precisa de todo um planejamento, né, também estratégico, porque a gente não olha só para a pessoa, a gente olha para a família, a gente olha para a comunidade, então, para a gente realmente atingir os objetivos que a gente almeja, isso leva tempo, leva investimento, leva um olhar mesmo humanizado, né? Eu acho que esse é o primordial. É esse olhar humanizado, né? De entender a empatia, é o que a gente fala, de entender a realidade. Que a gente tem que entender como essa pessoa conseguiu desenvolver ao longo de um curso profissionalizante. Qual que é a realidade? Será que ela tem espaços na casa dela que ela consiga estudar? Será que tem espaços que ela consiga, tempo que ela possa desenvolver aquilo que ela aprendeu? Né? E a gente já querer um resultado. Infelizmente, programas sociais não são projetos de empresas. Ela tem outro tipo de característica. Pela característica que é o Brasil. E do nosso projeto, o que a gente mais gostou foi, primeiro, vamos ouvir. Acho que essa é a diferencial. Vamos ouvir. Qual que é a necessidade desta população, desta local, ou de uma parcela da sociedade? Porque, como eu disse anteriormente, a gente tem muito conceitos pré-concebidos de que, eles precisam disso. Eles precisam disso. Mas você não é eles. Você não vive aquela realidade. Você não pega 1h30 de ônibus para ir até o local de trabalho. Ou você não tem que matar um leão por dia para lhe entregar um bolo pro seu vizinho que te encomendou, porque é a festa de 15 anos, né, da sobrinha dele, e ela foi lá e fez. Você tem que ir lá e resolver ajudar outra pessoa quando acontece algum tipo de acidente. Então, qual que é a dificuldade? Dificuldade de locomoção, né? Você mesmo tem colocado Parelheiros, a gente viu, ele é muito difícil a locomoção. Sim. E a gente acha que às vezes ali, eu pego um metrô, um ônibus e tô ali, né? Na melhor das hipóteses. Não, gente. Não é, a pessoa tem que andar e o ônibus não passa naquele horário de 10 em 10 minutos. E às vezes a gente fala na teoria da empatia, né? Mas a empatia na prática, às vezes, ela não é fácil, né? Porque aquela pessoa que sai, às vezes, 4 da manhã de Parelheiros, muitas das vezes, às vezes, sem uma alimentação, sem um dinheiro para tomar um café numa padaria, né? E aí ele vai chegar no trabalho, e ele vai ter que se desenvolver. Então, a empatia, ela na prática, ela não é tão simples, né? E aí tem que ter esse olhar humanizado mesmo e entender qual é a realidade. Isso é importante, né? Viver a realidade, porque senão você fica só supondo ou querendo que o outro faça o que para você na teoria é tão simples, né? Só que na prática a realidade é outra. A gente fala dos privilégios, mas é disso, né? É até nisso. Meu caminho para ir para Parelheiros e lá para Vivenda, eu via muito o trânsito, né? De vir, de chegar, e eu ficava pensando, nossa, como deve ser difícil.
Você pegar todo esse trânsito, chegar lá na Berrine, né, para trabalhar até às 8 da manhã ou às 9, e ainda tem que se desdobrar ali. Então é entender também esse olhar, né? E a gente só vai conseguir ter quando a gente vai visitar, vai ver, né? E na festa junina também que teve, né? Ver a quantidade de pessoas, a quantidade de coisas, né? E de como também a própria comunidade local se ajuda, né? Porque ali era isso. Sim. Consumir, né, para poder ter mais renda ali, para ter para os projetos que elas também são beneficiadas. Então, como, né, também tem ali eu preciso, mas eu também sei como é importante eu ajudar. Então, isso é isso que é legal, né? A gente também vê e vê, olha, não sair um pouco do coitadismo que a gente vê ali, tão ingênuo, e ver a realidade. Olha, precisa de ajuda, precisa, mas Ofertar precisa... oportunidades o tempo todo, né? Eu acho que é isso. Às vezes a gente fala, preciso precisa de recursos, precisa, mas também precisa de oportunidade, né? Acho que Sim. o programa de Jovem Aprendiz de vocês é isso, trazer. A gente tinha conversado muito, né? Que você me falou assim, tirar o jovem daquele local e levar ele para Paulista Para o mundo do trabalho e falar, real. olha só, olha o que é isso, né? Olha também expandir o seu horizonte. Porque às vezes a pessoa fica ali e quando ela vê, enxerga a possibilidade, enxerga o horizonte, enxerga uma possibilidade de melhora, isso é uma motivação que é fora do comum, né? Eles precisam viver também esse outro mundo, porque quando muitos dos nossos jovens chegam, eles não têm nem sonho de futuro, porque eles só conhecem ali a região. Então, quando eles têm a oportunidade de sonhar um mundo diferente, e aí como que ele vai realizar esse sonho? Com oportunidades. Então, a gente costuma muito levar lá na Vivenda, os cursos são de 6 meses, profissionalizantes, e a gente fala, a gente precisa que ele faça visita técnica nas empresas, que ele entenda a realidade de um mundo empresarial, para que ele almeje outras coisas, para que ele sonhe outras coisas, né? E aí ele depois faz a escolha que ele quiser e tudo bem. E a escolha que ele fizer, ele tem que ser melhor no que ele escolher. Então que ele tenha realmente qualidade, né, nessa escolha, que ele possa aprender, que muitas vezes ele, mesmo que ele tenha um déficit educacional e muitas vezes não fale corretamente ou escreva corretamente, a gente quer formar bons cidadãos. Então que ele seja um profissional proativo, que ele tenha caráter, que ele consiga ter responsabilidade, que ele não se atrase. Então, são algumas das características, né, mais comportamentais que a gente fala, se você se destacar também nisso, você se mantém lá, porque a parte técnica a gente treina, a gente ensina e o mundo dá oportunidades, né? É trazer para esse jovem da comunidade, esse jovem lá de Parelheiros, uma formação também na parte de inteligência emocional, numa parte de mundo do trabalho, porque é importante que esse jovem seja competitivo para entrar numa Mafra e crescer lá dentro. Então ele precisa se destacar o quê? Na sua parte comportamental. Porque a técnica depois, estando lá dentro, se ele for proativo, se ele for responsável, se ele tiver boa vontade, ele cresce e aprende, né? Então, até essa mudança de mentalidade a gente também precisa ter. E quando a gente fala de jovens aprendizes, para as empresas abrirem essas portas, é muito isso. Aí sim você está fazendo S. Aí sim você está dando oportunidade para quem talvez se batesse lá na porta com um currículo quase que zerado, ele não teria essa chance. Então, são portas que se abrem em oportunidades que empresas como a Mafre, né, e como a que você está, acaba fazendo a diferença realmente na vida das pessoas, porque a gente não está mudando a vida só daquele jovem. Inserindo aquele jovem no mercado de trabalho, a gente muda toda a família. Muitas vezes ele é o primeiro na casa que está trazendo uma receita fixa, né? Que tem um salário. Então, isso é, assim, maravilhoso e eu acho que não tem preço essa vivência, né? E assim, quando a gente fala dessas parcerias, acho que o começo de um jovem aprendiz escolher uma instituição como a de vocês para de fato um projeto, o início de um projeto, é super importante quando a gente fala que você falou do impacto social positivo. Então, para cada jovem que eu emprego aqui, quantas pessoas eu mudo a realidade? Eu mudo talvez a realidade de uma família, de 4 para 1, né? Então, assim, um cara que eu tô colocando lá, eu consigo mudar 4 pessoas, pensando no modelo brasileiro, né, de família. Então, isso replica também, porque ele é modelo para o irmão mais novo, ele é modelo para o vizinho. Então começa, nossa, olha que legal, tá trabalhando, ele vai lá, ele tá. Então isso também tem um efeito que é muito bacana, né? O efeito cascata positivo, né? Imagina, ver outra pessoa, né, um jovem com a mesma idade,
E aquele jovem saindo ali, meio-dia, né, que ele faz 4 horas, pô, aquele cara tá saindo ali porque ele vai trabalhar na Mafra, ele vai trabalhar em outra seguradora ou em qualquer outro local, né? Olha a diferença que isso dá, né, de falar, pô, tem um horizonte. E além disso, a gente também vai criando uma base de profissionais na própria empresa com um senso de pertencimento culturalmente muito maior. Acho que diversas grandes organizações têm esse modelo, né? De ter a pessoa, de pegar ali no começo da carreira, no começo da vida, depois da vida adulta, né? E criar e isso ser misturado com a vida profissional, né? Então, isso é super importante. E aí o que a gente traz de exemplos, né? Acho que a gente é carente de exemplos, de bons exemplos. O Brasil é carente de bons exemplos. Quando a gente consegue ter bons exemplos locais, assim, ele não precisa ser o cara que é jogador de futebol ganhando milhões, né? Ele não precisa, ele pode ser o seu vizinho, que ali batalhou, né? Foi jovem aprendiz, depois foi efetivado numa empresa, depois virou um gerente, mudou a realidade da mãe dele ali, às vezes se mudou também, mas tem ali parentes que estão ali, mas ele sempre vai ser visto como um cara que venceu barreiras, né? Infelizmente, isso são outliers hoje da vida, né? São caras que, um ou outro exemplo. Por que a gente não consegue ser mais, né? E ser mais próximo da média? E é isso que eu acredito também que é importante. E o emprego, gente, o emprego dignifica o homem, né? Um emprego e, né, é tanta coisa que a gente traz de capacitação. Então, um emprego, de Traz fato, protagonismo, né, para a vida deles, porque você pegar seu salário e poder comprar o que você quiser, sair desse papel de só ter o que eu ganho, né, o que eu recebo e eu não poder ter nem minhas escolhas. acho que você falou tudo, né? O empoderamento da pessoa de ter as suas escolhas com base no trabalho dela, né? Eu vou comprar hoje aquele tênis que eu quero, que eu passo ali todo dia ali em Santo Amaro e fico na loja, e falo, nossa, quando é que um dia eu vou poder comprar? Ou eu vou ganhar de segunda mão? Não, eu vou comprar com o esforço do meu suor, do meu trabalho, da minha competência. Eu acho que isso não tem preço. Eu lembro a primeira vez que eu comprei uma coisa que eu trabalhei, eu falei, ó, um orgulho, e, né, olha, eu consegui, foi fruto do meu trabalho. É, esse, esse impacto que a gente traz na personalidade, no caráter da pessoa, isso não tem preço e não vai existir indicador nenhum que a gente vai buscar ali nas nossas metodologias que a gente vai conseguir traduzir. E você só vai conseguir viver isso se você conhecer aquela pessoa, se ela tiver um nome, né? Se É. ela for alguém que você viveu, ou alguém que foi trabalhar junto com você. Então isso para mim, o que você falou é fantástico. É o que pode ser, é um grande propósito, né? Se fazer. Sim, e aí pode ser via emprego formal, pode ser via empreendedorismo, né? O importante, eu acho, que é empoderar essas pessoas mesmo, para que elas sejam protagonistas da vida delas, né? Não dá para ficar o tempo todo dependendo de um projeto social, não é isso que a gente busca. A gente busca que ela seja empoderada e que ela seja protagonista da vida, que gere sua renda, possa ali oferecer o que tiver de melhor para sua família, para os seus filhos. Então, a gente acredita muito na força da empregabilidade, nas oportunidades que as empresas precisam dar, e muitas vezes é isso. Às vezes precisa dar oportunidade para quem está na ponta. Né? Quando você contrata um jovem aprendiz, às vezes pode ter currículos melhores, oportunidades de jovens melhores, mas quando você pega um jovem lá da comunidade, um jovem lá de Parelheiros, que ele vem do extremo sul, você realmente está fazendo a diferença na vida de uma família inteira, né? Então isso é muito legal. Ivo, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho do futuro, né? Como você acha que a gente pode mobilizar aí? Que ações? O que o Ivo espera aí de um futuro melhor? Eu tenho na minha vida que ninguém vai em nenhum lugar sozinho. Sozinho a gente não, remando sozinho não vai. É difícil e nem sempre a gente vai chegar onde a gente quer, né? E o objetivo é de fato a gente ver, através das empresas também, trazer esse retorno social, esse impacto social. O futuro para mim é através de parcerias, né? Cada vez mais a gente buscar parcerias, sinergias entre as organizações, entre ONGs, entre empresas, entre governo, entre tudo, né? Porque quando a gente tem, a gente sempre fala isso, mais de uma cabeça pensante, né? A gente tem outra oportunidade, outras realidades, outras coisas. Então, para mim, o futuro, para se mobilizar,
é fazer o que a gente faz. Senta, conversa, né? Olha, eu tenho esse objetivo, você tem esse. Por que a gente não se junta e vamos fazer alguma coisa legal, né? E eu creio muito nisso, né? Na capacidade da gente agir como comunidade. Porque a gente às vezes age muito em caixinhas, né? Meu papel de empresa é isso. Meu papel de ONG é isso. Na verdade, não, né? A gente está dentro de um mesmo mundo, de uma mesma realidade, de uma mesma cidade, apesar de 1 hora de distância. A gente está na mesma Parelheiros cidade. é São Paulo. Tem gente que chega lá e acha que tá. Ah, eu vou voltar para São Paulo. Não, lá é São Paulo. Eu sempre falo isso, nossa, é 1 hora. Eu falei, gente, mas é São Paulo. Você já foi lá? Não, nunca, mas vai. É uma reta só ali. E tem Onde suas belezas, né? Total. Parelheiros é muito bonito. E é aquele mix rural, né? Tudo. E é entender São Paulo, é ver, sair um pouco. Então, eu acho que é isso. É fazer o que a gente está tentando fazer. Sentar na mesa, acho que é esse. É a melhor coisa. É a gente buscar sinergia. Sair um pouco, né? Do nosso escritório, sair um pouco dos prédios e visitar e ver uma realidade através de parcerias. Muito legal. E se você pudesse deixar uma mensagem para as outras empresas, para o segundo setor aí, com relação a esse apoio a projetos sociais, a esse trabalho, né, social que você, eu acho que faz de forma exemplar, indo lá na comunidade, implantando programas muito legais, enfim, e dando oportunidade para tantas pessoas lá da região, o que você deixaria de mensagem para as empresas? Saia do escritório. Essa é a principal mensagem. Saia do escritório. Esteja com o ouvido aberto. Acho que essa é a principal recado que eu aprendi ao longo desse período que a gente está desenvolvendo o projeto e vai continuar, né? Então é isso. Saia do seu mundo. Fura a sua bolha. Vai ouvir. Depois você vê o que você vai achar, você vai ter. Porque o Brasil é carente de ideias e de projetos. Não vá com uma ideia, um projeto moldado, eu quero isso. Não, vai lá ouvir. Porque você vai achar de fato uma solução. É um mar de oportunidades de projetos sociais. Que legal. Bom, em nome da Vivenda, eu agradeço muito a sua participação. Para a gente é muito importante, né, estar aqui não só hoje no Pode Mobilizar para nós falarmos um pouco dessa parceria, mas mais do que isso, te agradecer mesmo por estar lá na Vivenda, por viver com a gente tantos momentos, né, que foram vividos aí desde o começo e implantação de tantos programas e projetos. Alguns a gente ainda não está citando ainda, né, para não dar spoiler. Mas a gente vai citar com certeza, acho Em que breve. em breve. E aí tantas ações, né? Então te agradecer mesmo, agradecer a Mafre por estar dentro da Vivenda, por, enfim, permitir que você faça a sustentabilidade de verdade. E enfim, é só gratidão mesmo por tudo que você tem feito, portas que você tem aberto para os nossos jovens, para a nossa região, para a nossa instituição também. Então, em nome da Vivenda, eu queria muito te agradecer e deixar aí o microfone aberto para você dar a sua mensagem final, alguma coisa que você acha que é importante deixar o recado. Acho que para mim, de tudo que eu vivi ali na Vivenda, eu acho que eu convido todo mundo a ir lá, a conhecer, fazer uma visita, que vai mudar a cabeça de muita gente, eu acho que é isso, e trazer um pouco dessa questão de como uma ONG super organizada, eu acho que é isso, vocês têm uma organização fantástica, conseguem ter um impacto tão social positivo, tão bacana. Acho que esse é o recado. Também quero dar o recado de que a gente tem cada vez mais, a MAF tem um planejamento estratégico que tenta seguir, que a gente está seguindo, na verdade, né? Planos organizados de 3 em 3 anos, com um objetivo muito claro de trazer e prover um impacto social positivo através dos nossos produtos e serviços. Então, esse é o segundo ciclo que a gente está vivendo. Temos mais alguns pela frente e temos uma intenção gigante de fato, desenvolver coisas que possam trazer um mundo melhor, né? Através de um produto de seguro, por exemplo. Então, utilizar as nossas capacidades técnicas e organizacionais para também dar esse impacto social positivo, tanto que a gente está ansiando aí por fazer para os próximos anos. Então, agradeço o espaço, estou sempre à disposição, como você sabe. Tenho muito carinho, de forma pessoal, pela Vivenda, de todo mundo que eu conheci lá. Então, acho que é só mais um começo, só uma fase de uma organização de mais de 20 anos aí. Muito obrigada. A gente fica muito feliz
Logo teremos novidades, né? E a gente vem contar aí os programas, os projetos novos. E agradecer mesmo a sua disponibilidade, a sua parceria. E acho que eu me comprometo. Quando a gente lançar o projeto, a gente faz mais um aí com os protagonistas também, que são as pessoas que participaram, para a gente fazer essa roda de conversa. Acho que vale. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Fica o convite, gente. Quem quiser conhecer um pouco mais da Vivenda, pode acompanhar as nossas redes sociais. No Pode Mobilizar vem muita coisa boa por aí. Hoje estamos aqui com o Ivo Kanashiro. Falei certinho, né? Tá ótimo. Muito obrigada pela sua presença. E é isso. Obrigada. Que isso. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.